Olha, aqui em nossos estúdios a gente está com um dos representantes, né, do... Cadê aqui? É uma instituição, a OACB, né? E a gente vai conversar agora com o Geraldo Barral, ele que faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, e agora acrescentando o C ali no meio, a Ordem dos Advogados dos Conservadores do Brasil, né? Ele que é o presidente dessa instituição. E uma das grandes polêmicas que está sendo gerada é o seguinte: a Joyce Hasselmann, ela cutucou um pouquinho, né, dizendo o seguinte: bolsonaristas dizem que defendem a liberdade de expressão, mas vão blindar o seu mito contra críticas na rede. Uma tal de OACB, né, criou um disque denúncia contra ofensas a Bolsonaro. Boa tarde, Geraldo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Qual é o intuito maior dessa nova, né, entidade aí? A Joyce falou, né, o presidente também da Ordem dos Advogados do Brasil também criticou também. Qual que a gente pode fazer sobre essa OACB? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olha, a OACB nasceu, né, em razão exatamente do inconformismo do nosso grupo de advogados com a situação do país, que já vem de longa data, com essa divisão, né, que nos governos passados foram estimuladas divisões de classe, e ainda conjugado com algumas situações que nós discordamos. Uma delas, né, já que você falou aí sobre a presidente da OAB, do Conselho Federal, é exatamente a militância política que ele faz. E a outra são as pautas dos conservadores que nós defendemos, né, que é pátria, família, né, e Deus acima de tudo, né. Então, em certo momento, nós entendemos que deveríamos sair, né, apenas das discussões nas redes sociais e partirmos realmente para ações, não apenas ações judiciais, mas ações no sentido de tentarmos mudar um pouco, né, essa situação que nós vivemos aí de uma sociedade super dividida, com mútuas agressões de um lado e de outro, em razão da política. Ô, Geraldo, essa OACB é só porque é o Felipe, né? O Felipe, não é isso? O Felipe, ele tem um posicionamento de esquerda. Essa seria o maior ponto, né, que vocês têm apresentado dessa OACB para fazer um contraponto, querendo ou não, contra o Felipe, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Não, na verdade, né, em nenhum momento a gente teve esse intuito, né, de ter uma entidade, né, uma instituição para fazer contraponto à OAB. Né? Pelo contrário, nós valorizamos a OAB, nós entendemos que a OAB é a nossa instituição de classe, que deve ser preservada. Né? Então, a nossa a associação, né, ela nasceu em razão de um conjunto, né, de situações, inclusive para agregar os advogados, né, que têm o pensamento mais para a direita, né, são conservadores, mas em nenhum momento ela foi para fazer contraponto à OAB. Agora, o que acontece? Nós já vimos observando, né, que o presidente do Conselho Federal, porque nós também temos que identificar o seguinte: não há nada contra a OAB, nós estamos contra o posicionamento do presidente do Conselho Federal e do colegiado e dos conselheiros que o apoiam, né, nas atitudes dele em relação à postura institucional, porque nós entendemos a advocacia, ela pode ser considerada, né, quase que um quarto poder em defesa da sociedade, porque agimos em defesa da sociedade para preservar os princípios constitucionais, a lei e a ordem. Então, quando um presidente de uma instituição como a OAB, tão importante, né, ele começa a atacar as autoridades do governo, atacar um presidente eleito, né,
em lugar, né, de ter uma pauta institucional, de estar sentando com os presidentes dos outros poderes, porque a advocacia também é isso, né, em determinado momento, sentando com os presidentes de tribunais e discutindo pautas sérias em favor da advocacia, em favor da sociedade. Que a advocacia valorizada é a sociedade protegida. E então ele, quando ataca as autoridades do governo, ataca um presidente legitimamente eleito e seus ministros, ele está causando um dano, né, à própria classe. A classe começa a ficar, inclusive, marginalizada em razão disso. Então, isso entra na nossa pauta, né, mas por provocação dele mesmo, e não nossa. Né? E ele disse que vai denunciar. O Santa Cruz quer investigar o disque de denúncia de advogados conservadores. Como é que você vê isso? Com muita tranquilidade. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade, né, de todos nós, da sociedade, conhecer as duas instituições. E vai entender que uma coisa, primeiro, não tem nada a ver com a outra. Nós não queremos tomar o lugar da OAB, como alguns aí esses dias, né, do senso comum começaram a falar. E vai ver que é mais uma forma de tentar intimidar, porque ele já agrediu verbalmente advogadas com palavras chulas, já agrediu advogados verbalmente. Então quer dizer, né, que essa OACB ela é contra o Santa Cruz? A OACB se posiciona, né, contra ele nessas atitudes dele. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro? Ou tem? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. E por que estão dizendo que advogados conservadores se unem para processar ofensas à honra de Jair Bolsonaro? Que é o atual presidente, sim, né, a sua família e outros membros do governo. Mas se amanhã for outro presidente, né, que nós entendemos que está conduzindo bem o Brasil, nós podemos agir da mesma forma. Hoje é o presidente Bolsonaro, porque nós não podemos aceitar, né, e isso é difícil, muitas vezes, para colegas que continuam, né, da mesma forma que o presidente, que ele dá um exemplo negativo, porque sim, aí outros advogados, né, entoam essa mesma cantiga, inclusive agora como se não pudesse existir uma opinião diferente que é a nossa. Né? Então, sim, hoje nós defendemos, sim, o presidente Bolsonaro, enquanto ele levar adiante as pautas conservadoras que ele se propôs. E se aí o senhor diz assim, outro vier, se for outro de esquerda, a OACB vai também defender, caso venham matérias, algo para ofender, como fake news, com o próximo presidente, ou quem quer que seja? A OACB, fica meio que trava a língua. Né? Vai estar disposto também a fazer essa defesa? Sim, veja bem, nós somos, né, advogados de direita. Nós temos que... A nossa associação é uma associação privada, né? Ela pode até entender que deve seguir somente quem for de direita. Mas, acima de tudo, nós somos advogados, né? Antes, claro, cidadãos, né? Mas o governo legitimamente eleito, né, ele deve sofrer as críticas, se elas couberem, né, mas não ofensas pessoais que chegam a crimes. Então, o que nós estamos nos propondo é a levar, né, ao conhecimento da autoridade competente, né, a notícia crime, né, que qualquer cidadão, inclusive, pode fazer. Isso não é uma prerrogativa nem do advogado, porque o processo penal público é da competência do Ministério Público. Apesar de alguns crimes serem, né, demandar que a vítima que inicie, mas nesses casos do presidente da República está na Lei de Segurança Nacional, inclusive. Ô Geraldo, a gente está passando por um processo de fake news muito grandioso, né? A gente está aí, né? Eu falo por todos os lados. Acho que a fake news está sendo uma questão de, não é questão de esquerda, é questão de direita, é questão de centro, né? É questão até humanitária, porque fake news mata, fake news destrói vidas, né? Como é que vocês se prontificaram a realizar uma instituição como essa para defender quem quer que seja do governo, ou você mesmo disse, quem o próximo governo também? De onde surgiu essa ideia? E como é que você está trazendo, né, os advogados do Brasil a seu favor? Como é que está sendo todo
esse planejamento que vocês estão fazendo? Pois bem, veja, nós temos, né, o advogado, qualquer cidadão, mas sendo advogado e conhecendo a lei, ele tem que entender que os princípios constitucionais, eles precisam de ser preservados, né? Então, dentro, né, uma série de situações que nos levou, né, a criar essa associação para tentar, em todo o Brasil, reunir os advogados que não tinham, né, o apoio da própria OAB nas suas demandas pessoais. Nós temos advogados, porque eu digo sempre que os verdadeiros advogados não são meia dúzia que estão em Brasília, lá trabalhando para os políticos, mas são aqueles que estão nos rincões aí do país, advogados humildes, trabalhadores, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje, por exemplo, né, um judiciário com muitos problemas. E nós temos hoje a Suprema Corte, com pessoas lá hoje, né, que têm tomado decisões, muitas delas inconstitucionais, né? Então, no Brasil inteiro, há um grande número de advogados, e eu sempre digo que, majoritariamente, né, nós não temos representatividade, exatamente porque há um número grande de advogados pelo Brasil, né, que pedem que sejam respeitadas a Constituição, as leis, que o Supremo não se meta, né, onde ele não for chamado, né, e quando ele for chamado, né, ele tem que declinar daqueles casos em que ele não tem que se imiscuir, como foi quase o caso das reeleições recentes no Senado, né? Então, tudo isso, né, nos levou a identificar no Brasil inteiro colegas com o mesmo pensamento e que, olha, nós precisamos de nos reunir, porque há um lado aí que está totalmente contra a lei. E como é que pode advogados, juristas, de um modo geral, estarem contra a Constituição e as leis? Ô, Geraldo, a gente sempre faz uns debates aqui e existem muitas críticas ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Santa Cruz. Qual a avaliação hoje que você faz da gestão como integrante também da Ordem dos Advogados do Brasil que o senhor é? Como é que o senhor avalia essa questão do presidente, né, nacional de uma grande entidade que é a OAB? Olha, eu vejo o seguinte, ele se perdeu a partir do momento que ele passou a usar o importante cargo que é de presidente do Conselho Federal da OAB para o lado pessoal, né? Tem aquela história de que o pai dele, né, na época, em 64, entrou, né, em embate lá com os militares e que eventualmente teria sido morto por alguém do lado militar, que, segundo dizem, é controverso e tal, mas, enfim, foi um dos primeiros assuntos que ele começou a entrar em atrito, né, com o governo, expondo isso. E aí, a partir daí, pelo fato de o presidente ser um ex-militar, né, e haver outros militares no governo, então ele começou a fazer esses ataques. E aí ficou claramente identificado que ele estava agindo pessoalmente e politicamente, né, porque, inclusive, ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro por um partido que é de sigla de esquerda.